pessoas! Nós estamos aqui mais uma vez para mais um episódio do Berlindas Podcast. Eu sou Milena e eu estou aqui com a Amélia. Diga oi, Amélia. Oi! E o episódio de hoje é O Fantasma da Ex. Não é espiritismo, a gente não está abrindo mesa aqui para invocar ninguém, não é isso. Mas então, do que se trata esse episódio? Esse assunto começou quando eu, Milena, estava aqui ouvindo os relatos das minhas amigas maravilhosas, essas mulheres esclarecidas, feministas, lindas que são, que sempre tinham uma história para contar sobre a ex do atual namorado, né? Começavam a se envolver com alguém, um casinho, e falavam da ex, traziam os relatos sobre a ex dessa pessoa. Sempre era um caso isolado, mas sempre era uma ex maluca. Era sempre, nossa, tadinho, o fulano que eu tô saindo agora, a ex dele, nossa, a ex dele é maluca, ela é louca, ela manipula ele, nossa. Se tinha filho, então era sempre, nossa, mas coitado dele, porque ela ficou com os filhos, e daí obriga ele, enfim. Ela era possessiva. Ela que não deixava ele se envolver mais na relação, né? Mas isso eram sempre casos isolados da ex que era louca. Como boa passadora de pano que sou, para minhas amigas, claro que eu cheguei à primeira conclusão, que é, quem tá mentindo nessa história aí é o cara, né? Isso aí tá me parecendo uma manipulação. Por quê? Por que para nós, feministas que somos, mulheres que já entenderam o feminismo, que se uniram, que acolhem todas as causas, que incluem todas as mulheres no feminismo, não conseguem olhar para a figura da ex como uma outra mulher, como ela, porque a gente também é ex na história de alguém, né? Você também deve ser a ex louca em alguma história, em algum momento. Então, por que a gente não consegue olhar e abraçar essas mulheres e entender? Porque a gente acredita no macho. Exatamente, essa era a minha dúvida. Por que a gente acredita no macho e por que fica esse fantasma da ex que parece que ela não é uma mulher como a gente? Ela é por isso o fantasma. Ela é uma outra coisa. A gente entende, acolhe todas as mulheres, todas as histórias das amigas, da amiga, não da ex. Não, a ex não entra nessa história. A culpa, claro, então, é dos namorados. E a minha segunda conclusão foi uma coisa que eu até postei no Dia Internacional da Mulher deste ano. Acho que poucas pessoas entenderam, mas é uma frase que diz o seguinte: os homens são ensinados a amar muitas coisas, mas as mulheres, nós mulheres, somos ensinadas a amar os homens. E basta. E basta, e para mim é assim que tudo começa. Essa romantização do amor, que a gente pode olhar lá para trás, a nossa geração, principalmente anos 80, 90, que cresceu com o conto de fadas da Disney, o filmezinho da Disney, as novelas. O que a gente aprendeu com isso? Que o objetivo da mulher é buscar o amor, é buscar o par. Toda jornada sempre envolve em buscar o par romântico, que é sempre um homem, no caso, né? Também é tudo heteronormativo, mas este não é o assunto deste episódio ainda. Mas além de ter que encontrar o macho, tem que encontrar o macho logo e tem toda essa jornada da parceria romântica. E qual é o final? O final é o final feliz. É aquela mulher que casa, é aquela mulher que tem um parceiro que encontra o amor romântico. E às vezes tem até uma mobilidade social junto. Um cara rico, um cara com grana, um cara que tem um status supostamente mais elevado. Então, casar com este homem também significa uma mudança de vida no sentido social, econômico também. Sim, esse é sempre o objetivo maior. E o que isso quer nos dizer? Quanto vale uma mulher? Vale o quanto ela é amável. Você só vale alguma coisa a partir do momento que você é amada. E eu acho que isso é o que nos faz aceitar sempre a história da ex-louca, porque são sempre casos isolados, mas a gente aceita. Outra coisa que surgiu nas nossas conversas é que o homem vem com essa história de que a ex dele é uma maluca, porque é uma ciumenta, controladora ou manipuladora, assim. E
quando uma mulher vem contar do ex-maluco, geralmente é uma história bem mais pesada, que tem a ver com violência, que tem a ver com outro tipo de... É um outro nível de controle e ciúme, da ordem da violência, da posse. E vira uma história de sobrevivência, né? Enquanto a história do homem é sempre uma história de chacota, de deboche. Nossa, minha ex é maluca. Ela me manipula, ela ficou com as crianças, ela fica me ligando todo dia, porque você não entende, essa mulher é louca. Mas quando você vai ouvir uma história de uma mulher que começa com essa frase, meu ex era maluco, é maluco, senta que lá vem história de sobrevivência, querida, porque... Tem uma citação, uma frase da Margaret Atwood, que escreveu o Conto de Aia, né? E a frase é assim: os homens têm medo que as mulheres riam deles. Mulheres têm medo que os homens as matem. Com isso, o tema deste episódio aqui também é falar sobre tipos de relacionamento abusivo. Por quê? Nem todo relacionamento abusivo envolve violência física. Existem várias fases que a gente pode classificar anteriores a isso, né, que podem levar ou não à violência física, mas que começa de uma maneira um tanto quanto mais sutil. E são coisas que provavelmente você já viu, já ouviu ou até já viveu e talvez não tenha percebido que estava num momento abusivo. Por exemplo, primeiro tipo de abuso de manipulação em relacionamento, primeiro exemplo que a gente vai dar aqui, é o gaslighting. Esse termo aí em inglês, gaslighting, que vem de um filme, na verdade. Sim, vem de um filme chamado Gaslight. É um filme de 1944. É um casal que se conhece há pouco tempo, rapidamente eles se casam e vão viver na casa da mulher que é rica. E tem toda uma intriga em volta de dinheiro e herança e tudo mais. Mas o que acontece? O cara, que era assim, um príncipe encantado, e ela tá bem apaixonada, depois que eles se casam, ele começa a falar para ela: porque você é meio esquecida, né? Você não presta muita atenção nas coisas. Do nada ele começa a fazer isso, e ela: eu não, imagina, eu não sou esquecida. E aí ele começa a mudar coisas de lugar, ele começa a esconder objetos, fala que ela perdeu, pergunta para ela onde está. Enfim, ele vai distorcendo de uma forma que parece que ela está ficando confusa, ela está esquecendo coisa, como que se ela estivesse se transformando, né? E o pior é que ele oscila momentos de muita gentileza, muito carinho, ela apaixonada, e horas que ele fica muito bravo, assim: olha, mas você tem que prestar atenção, você não sabe o que você faz com as coisas, né? Então é o bate-a-sopra, né? Ele briga e ele é muito gentil e ela apaixonada. Ou seja, o gaslighting nada mais é do que esse comportamento passivo-agressivo. É sombrio o filme. Então, ia chegar aí. Outra coisa que ele faz, ele mexe na luz, né? O filme é de 1944, mas se passa em 1800 e pouco, e a luz é o gás, né? É a lamparina com gás. E aí ele também começa a mexer na luminosidade. E aí ela vai ficando maluca, assim, do tipo: nossa, quando ele sai de casa, a luz muda, parece que fica escuro, eu preciso dele aqui comigo para me proteger. Ela começa a ficar com medo, e é ele que muda a luz. Então, por isso que é gaslight, ele vai mexendo com a cabeça dela, até que realmente ela começa a surtar, porque ele começa a controlar a vida social dela, ele não deixa ela sair de casa. E como ela acha que ela tá ficando maluca, ela começa a ficar com medo, e ela realmente não quer sair. E quando eles saem, ele causa ali uma situação em que, enfim, ela meio que surta, assim, mas é porque ele causou uma situação. Então ela começa a chorar, passar mal, e eles vão para casa. Então é um controle total com essa agressividade e passividade aí. Esse tipo de controle: ela tá doente, ela não pode ir. Isso acontece, né? Muito assim: não vamos sair, não tô afim, não, você não tá bem para ir, né? Como se a culpa fosse dela. Sim, e também chega aquele momento de ele cria toda a situação para no final falar o quê? Você é louca. Que quando ela reage, esse é o passivo-agressivo, né? Ele encena e cria toda a situação, e aí quando a mulher tem a reação esperada para aquilo, que é chorar, se desestabilizar, reagir àquilo tudo, nossa, você é louca. Olha como você é desequilibrada. Olha que reação é essa. Isso é um exemplo clássico de gaslighting. E quando ela estoura e chora, ela é louca.
Simples assim. Vamos chegar nos próximos abusos, né? Mas essa vitimização do agressor também é bem comum, né? O cara faz de um jeito em que ele acaba sendo a vítima, não a pessoa, né? Ele. Sim, um próximo ponto para trazer aqui, e que tem a ver com um outro filme também, que a gente pode citar aqui, é a questão de usar o seu passado contra você. Isso é um tipo de manipulação, é um tipo de abuso psicológico. E se isso acontece numa relação, é uma relação abusiva, sim. O que a gente quer dizer com usar o seu passado contra você? Quando a gente está num relacionamento, muito provavelmente, é muito comum e a gente deve fazer isso, você conta coisas para a pessoa, né? A pessoa vira seu confidente, você se abre mesmo, abre o coraçãozinho, fala das suas dores, dos seus pontos vulneráveis, dos seus traumas de infância. E aí, um dado momento, em alguma questão de briga ou, né, um momento de desequilíbrio ali no relacionamento, aquela pessoa, aquele homem, usa isso contra você, joga isso na sua cara. Exemplos. Não, mas você, quando você estava lá no ano de não sei qual, você traiu seu namorado, sim. Lembra que você me contou? Você beijou outro cara, então você é capaz de traição, sim. Não, mas você falou mal da sua amiga, não sei quando, então você é uma pessoa ruim, ou você fez isso, você fez aquilo, sempre para trazer essa culpa para você, novamente. A culpa é sempre da mulher, isso é uma grande manipulação. O filme que a gente pensou para ilustrar isso é um filme que está entre esses dois pontos, entre o gaslighting e o usar o seu passado contra você, que é o filme A Garota no Trem. Esse filme é mais recente, né, dos anos 2000, com a lindinha da Emily Blunt, e ela é a encarnação do fantasma da ex. Por quê? O marido dela, o ex-marido dela, né, tá vivendo agora com uma outra pessoa, eles têm uma filha pequena, né, aquela figura da família perfeita, que você olha de longe e parece a família perfeita. E ela fica justamente observando isso, ela é a ex supostamente alcoólatra, que fica olhando essa família perfeita que ele formou com outra mulher e que não consegue digerir aquilo, que não consegue seguir adiante com a sua vida e que fica sempre ali em torno deles, assombrando mesmo, trazendo o passado de volta. Para quem já assistiu o filme, já entendeu, esse marido em questão, ele realmente manipulou essa mulher, ele fez ela acreditar que ela era alcoólatra, né? Ele tornou ela alcoólatra e ele usa isso sempre contra ela, jogando essas situações na cara, né? Do tipo, não, mas você bebia, você me batia, porque no passado o nosso relacionamento não deu certo, porque você era uma alcoólatra, porque você brigou comigo, porque você passava bêbada. Você tá sempre bêbada, você não consegue nem ficar em pé, você não tem vergonha. Ele humilhava mesmo, assim. Bom, e é claro que essa é a versão dele da história, né? Aí, sem spoilers, conforme você assiste o filme, você vê que não é isso. Quem quiser aí entender um pouco mais, esse é um ótimo filme que retrata perfeitamente as duas situações, tanto o gaslighting quanto essa manipulação de usar o seu passado ou de alguma coisa que você fez no passado e sempre colocar isso contra você. Então fica aí a dica, assistam o filme. Um próximo ponto aqui sobre relacionamentos abusivos, abusos psicológicos, é a traição, que muita gente não entende como um abuso, mas é sim um tipo de abuso. Por quê? A partir do momento que você faz ali o acordo, você pode estar num relacionamento aberto ou não, né? Tudo depende do que é acordado. Mas se você fez o acordo de estar num relacionamento fechado, de que vocês só vão ficar um com o outro, que só vai fazer sexo um com o outro, isso é um acordo. E a partir do momento que esse acordo é quebrado, isso é um abuso. A pessoa não fez, não cumpriu a parte dela daquele combinado. E a pessoa que sofreu a traição, né? Você sofreu um abuso, sim, da sua confiança. A sua confiança foi quebrada, principalmente se você não traiu, né? Tudo que você depositou como verdade, como confiança naquele relacionamento, a pessoa tomou isso de uma forma abusiva, porque ela fingiu que estava fazendo o mesmo, que estava se doando na mesma medida e não fez, não é a verdade, né?
E no relacionamento aberto também tem traição, porque o relacionamento aberto tem os seus combinados. O que pode, o que não pode fazer, o que vai contar, o que não vai contar. Cada casal estabelece ali suas regras, né? Sim. E você também pode descumprir essas regras e acontecer uma traição, sim, porque o relacionamento tem combinados. Se você descumpre o combinado, que não é necessariamente ficar com outra pessoa, porque isso faz parte do relacionamento aberto, é a forma como você faz isso. Não é necessário fazer escondido, porque é um relacionamento aberto. Se você faz escondido e não conta, é uma traição, né? Acho que muitas pessoas, assim como eu, pensam: nossa, mas talvez um relacionamento aberto seja a solução para isso, né? Visto como uma solução. Do tipo, eu já fui traída tantas vezes, eu não consigo achar fidelidade em relacionamentos. De repente, se eu me colocar num relacionamento aberto, se eu aceitar, né, essa modalidade, se funcionar para mim, eu não vou me sentir traída. E veja bem, não é bem assim, né? Não é por aí, porque, aliás, essa acho que é uma das piores motivações para você ter um relacionamento aberto, porque é outra ordem de experiência, não sei dizer, não é um trauma que vai te levar a ter um relacionamento aberto, enfim. E é uma motivação, né? As pessoas realmente procuram um relacionamento aberto. Assim, mulheres que já estão esgotadas emocionalmente, né? Mulheres que já passaram por diversas traições, e eu já ouvi isso e eu tenho certeza que elas pensam justamente, eu vou me colocar em relacionamentos abertos, né? Porque eu quero ter aquela parceria romântica, afinal eu fui criada para isso, eu preciso ser amada, que a mulher amada é uma mulher bem-sucedida, a mulher com um companheiro, e sempre um homem, né? É a mulher que obteve sucesso na vida, mas eu não tô conseguindo porque eu não consigo lidar com essas traições, então eu vou propor aqui um relacionamento aberto, ele pode sair com quem ele quiser, eu também, mas a gente mantém aqui esse padrão da união romântica, né? Então, motivações erradas. Isso eu não entendo isso como relacionamento aberto, né? Então, se a pessoa faz isso, já há grandes chances de dar errado. E outra coisa também é ficar com o pé em cada canoa. Eu quero ter um relacionamento, mas eu não estou aqui muito certo disso, então, tanto para os homens quanto para as mulheres, ou seja lá qual for a configuração do relacionamento, né? Como se fosse uma coisa meio de incerteza, assim, né? Eu vou estar num relacionamento, mas vou manter meu olho aberto para coisas que podem acontecer. Acho que não é isso, mas acho também que a gente pode fazer um episódio sobre relacionamento aberto, poliamor e não sei o quê. No futuro, Mas aguardem. aguardem. Mas acho que o foco é, assim, no relacionamento aberto, as pessoas estabelecem regras. Em que tipo de situação elas vão sair com outras pessoas? Que tipo de relacionamento ou não elas vão estabelecer com essas outras pessoas? Se é um sexo casual, é alguém que me oferece experiências diferentes que eu não tenho aqui no meu relacionamento com o parceiro principal, digamos assim, né? Enfim, existem muitas coisas e as regras são revistas também, de acordo com o que funciona melhor ou não, do que cada um está sentindo. O relacionamento pode ser fechado e aberto de novo. Mas aí que tá, precisa, eu acho que, de muito mais confiança, né? Porque você vai permitir que o outro vá e volte, digamos assim, né? Faça outras coisas e volte, e você também vai fazer outras coisas e vai voltar. Esse relacionamento é o foco. Então, se você faz alguma coisa fora do combinado, escondido, não tem por que fazer escondido, sabe? É uma traição. Sim. Então, relacionamentos abertos não são traição o tempo inteiro, pelo contrário. Mas pode haver uma traição e aí não é legal. É tão errado quanto... Errado, meu julgamento, né? Mas é tão errado quanto num relacionamento monogâmico. Sim, errado sim, porque esse é o nosso ponto aqui, de justamente falar que a traição ela é uma quebra de confiança e é uma manipulação psicológica, ou seja, é um abuso. É um abuso do relacionamento, é um comportamento abusivo, sim, e a gente precisa começar a entender isso. Eu acho que ficou muito claro, principalmente com esse exemplo do relacionamento aberto, que a traição não é sobre você fazer sexo com outra pessoa, mas é sobre a quebra de confiança. É não cumprir o que foi acordado. Isso é um abuso, sim, uma manipulação. E com isso a gente vai para o nosso próximo ponto, que eu quero trazer aqui sobre comportamentos abusivos em relacionamento, que é o clássico controle disfarçado de cuidado. Quem nunca ouviu? Não, não é que eu não quero que você saia de mini saia. É que eu me preocupo com você, porque, veja bem,
né? Você vai numa festa e aí chama muita atenção, e vai que você anda na rua, você pode ser estuprada, o cuidado. E não é que eu não queira que você, Né? não é que eu não queira que você use essa blusa aí que tá mostrando o seio, ou eu não quero que você saia com as suas amigas, mas é melhor ter um homem por perto, para segurança, né? Você sair sozinha com essa roupa, é melhor sair comigo, porque você pode estar em perigo. Então é sempre algo que parece um cuidado, mas na verdade você está sendo controlada. Além também de toda essa coisa da roupa que eu dei aqui de exemplo, de sair com as amigas, né? Esses são os mais clássicos. Eu acho que talvez toda mulher, talvez, já tenha ouvido isso pelo menos uma vez na vida, né? Sair à noite só com mulheres, o tipo de roupa, não sei, pegar o carro à noite sozinha, não, deixa que eu vou com você, porque pode ser perigoso. Isso é um controle, mas isso também vai além. Eu lembro de passar por uma experiência em que todo telefonema que eu dava, todas as pessoas com quem eu conversava, depois que eu desligava, né, que a ligação terminava, a pessoa com quem eu estava num relacionamento abusivo, que eu não sabia na época, claro, vinha e perguntava: ah, que legal, você estava conversando com a Amélia? Né? Um exemplo. Ah, legal, né? Vocês são amigas e tal, mas sobre o que vocês conversaram? Tipo, essa pergunta era recorrente, independente de com quem eu estava ao telefone, podia ser minha mãe, aliás, principalmente minha mãe. Então era sempre essa coisa do parece um interesse, parece um cuidado, né? Parece que a pessoa tá, a princípio, talvez numa primeira vez você vai, nossa, estou me interessado. Ele quer saber como que está a minha amiga, como que está a Amélia lá na Alemanha, o que a gente conversou. E não é, gente. Isso é um controle. Isso é um controle para saber com quem você está falando, o que você fala, o que você contou para suas amigas ou para sua mãe ou para sua família. E isso vem muito bem disfarçado na forma de um cuidado. Agora eu estava lembrando aqui, eu acho que numas relações em que, por exemplo, o homem tem uma profissão, sei lá, com um nível superior ou não, estudou ou não, mas tem um trabalho, e a mulher fica mais em casa, ele pode querer que ela não estude, pode querer que ela não trabalhe, porque daí ela não vai ter o próprio dinheiro, ela não vai ter educação, ela não vai conseguir ter uma autonomia que um dia permita que ela se separe desse homem, né? Ou que ela conheça coisas interessantes, se transforme por meio de vivências e educação, não sei, e queira largar este homem, né? Então tem esse tipo de controle também, do tipo, não se preocupe, eu cuido de você, fique em casa. Sim, e a princípio isso é um cuidado, né? Nossa, olha que homem gentil, olha como eu sou sortuda, porque o meu marido, ele cuida de tudo, né? Ele não quer que eu trabalhe. Eu já ouvi essa frase. E eu acho que mais pessoas talvez tenham ouvido essa frase. Nossa, ele não quer que eu trabalhe, ele não quer que eu me preocupe com isso. E isso soa, a princípio, e vem como um cuidado imenso. Nossa, o próprio Na torre. sentido da palavra cuidar, né? É cuidar da estrutura, do financeiro. Ele cuida de tudo. Ele cuida do cartão de crédito, ele cuida da conta bancária. Eu não preciso me preocupar com isso. Mas isso também pode, e muitas vezes é, uma forma de controle. Passando aqui para o próximo item, que a nossa lista é longa, Infelizmente. infelizmente. Um outro tipo de abuso psicológico, de manipulação, que pode acontecer num relacionamento abusivo, é a questão da piadinha na frente dos outros. O que é isso? É aquele homem conhecido, algum conhecido aí que você tenha, que quando tá todo mundo reunido, principalmente quando é aquelas saidinhas, aqueles encontros de casais, né? Todo mundo em casalzinho, aí faz o churrasquinho, sai para jantar, qualquer coisa. Sempre tem aquele parceiro, aquele homem que fala da sua companheira de um jeito que parece ser engraçado, mas na verdade é depreciativo. Por exemplo, a Amélia, que é minha mulher, minha namorada, eu vou falar: Amélia, nossa, a Amélia não cozinha. Nossa, quando a Amélia chega na cozinha, sai de perto. Eu achei que ela ia colocar fogo na cozinha, porque essa mulher não sabe cozinhar, não sabe fazer um arroz, não sabe, né? Mas sempre de uma forma super engraçada. Aquilo é uma piada
que a mulher Ou errou a mão, né? fogo. Faz um negócio gostoso, nossa, ela errou a mão, tá uma delícia isso aqui, né? Exatamente, porque ela não sabe cozinhar, nossa, não. Ou então, o clássico dos clássicos, dirigir. Nossa, ela dirige muito mal, porque não dá para deixar o carro na mão dela. Nossa, eu deixo o carro na mão dela, eu volto, tem arranhão, não sei o quê, não consigo. Outro dia, não conseguiu colocar o carro na garagem. E aí aquilo vira uma piada, né, na frente de todo mundo. Caminho, não tem noção de direção, nossa. Exatamente, com a mulher ali presente, e isso é aceito socialmente. Isso é aceito porque é uma piada. Ele está contando uma história teoricamente engraçada e todo mundo está rindo. Gente, não, isso é uma forma de abuso. Ele está menosprezando a sua imagem, as suas habilidades na frente de todo mundo. E o pior de tudo, muitas vezes a gente aceita isso. Eu já presenciei isso. E muitas vezes a mulher aceita isso, ela ri junto, as outras mulheres também riem junto. nervoso. Eu provavelmente dei risada junto, é uma situação social extremamente desconfortável, que você não sabe o que fazer. E parece que a mulher está aceitando aquilo e aquilo passa, né? Passa como uma piada, mas não é. É um abuso também. É um abuso porque você está num relacionamento com aquela pessoa, você divide coisas, você, né, tem uma vida ali compartilhada e ele não tem o direito de fazer piada com características suas. Porque agora já é mais comum, mas e quando a gente não tinha tantos diagnósticos de TDA, TDAH, por exemplo, pessoas antes eram tidas como esquecidas, desleixadas, preguiçosas, e na verdade a pessoa tem uma condição psicológica que a faz esquecer das coisas, que a faz queimar o arroz, que ela vai realmente fazer alguma coisa que parece como uma preguiça ou como um descuido, e não é. Então, e a pessoa que você mais confia que está ali no relacionamento com você vai fazer piada disso. A gente não pode mais aceitar isso. Então, se você ouvir, não ria, pergunte se a mulher está bem com aquilo, como ela se sente. Isso não tem que ser mais socialmente aceito, porque isso acontece principalmente de homens para mulheres, né? Relacionamentos héteros, em que o homem faz piada do comportamento da mulher. Porque a gente está falando de relacionamentos heteronormativos, porque, bom, a nossa experiência é a maior parte da população e é onde muitos problemas estão presentes, né? Mas isso pode acontecer entre homens, mulheres, enfim. Sim, acho muito válida a sua ressalva. É justamente isso, é que grande parte dos relacionamentos abusivos hoje e os dados que a gente tem são de relacionamentos heterossexuais, mas muito válido, isso pode acontecer também se você está num relacionamento homossexual. Essa questão das piadinhas também está ligada a uma outra forma de abuso, de manipulação, que é a questão do nagging. Então, mais uma vez aí, mais um termo em inglês. Mas em português, eu traduziria isso como o bom e velho quem desdenha quer comprar. E eu só entendi isso ontem, não, literalmente ontem, aos 33 anos, quase 34, porque está chegando aí. A gente estava fazendo as pesquisas aqui, se preparando para o episódio de hoje, e eu comecei a pesquisar mais sobre essa forma de abuso psicológico, né, que é o nagging, para entender realmente do que se trata. E foi aí que eu descobri que eu já passei por isso, e nem sabia que era uma forma de abuso. Vou dar aqui o meu exemplo, abrir o coraçãozinho. Nessa questão do nagging, geralmente os homens fazem elogios que não são elogios, aquele elogio velado para a mulher tentando diminuí-la. Como, por exemplo, nossa, você é tão bonita, você podia até ser modelo se você fosse mais alta. Nossa, seu cabelo tá tão bonito, mas é aplique, né? Ah, não, achei que era aplique. Ou então, ai, você é bonita, mas talvez se você pintasse o cabelo de loiro ficaria melhor por causa da cor do seu olho. Então é aquela coisa do sim, você é bonita, eu tô te fazendo um elogio, mas também não é para tanto. Não é para tanto porque eu preciso te diminuir. Eu preciso te diminuir, muito provavelmente, porque eu tô me sentindo ameaçado, não sei, mas tem essa necessidade de diminuir a pessoa. E eu passei por isso. Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu estava estudando, eu estava fazendo uma outra pós.
E eu lembro de ter um colega que fazia isso. Ele falava coisas que, na verdade, eu achava completamente sem sentido. Ele falava, nossa, você é tão inteligente, pena que você errou não sei o que na prova tal. Nossa, você até tá bonita hoje, mas essa sua cor de esmalte, não sei o que. Ele tinha necessidade de falar essas coisas para mim o tempo todo. Eu não compreendia aquilo, na verdade eu achava ele desequilibrado, porque ele tinha uns papos que eu não compreendia. E um belo dia, a gente estava no bar, na frente da faculdade, todo mundo bebendo, comendo aquela coisa toda, porque a aula era à noite, né? Todo mundo trabalhando indo para aula à noite. E alguém veio me falar que o fulano era muito afim de mim. E eu lembro da minha reação, eu falava, oi, fulano? Mas fulano nunca me fez um elogio, fulano nunca me chamou para sair, fulano não paga nem meus lanches aqui, um drink, né? Eu como boa taurina, tava sempre lá bebendo, comendo pra caramba. Depois o cara nem se ofereceu para pagar um drink, podia ser, não que eu quisesse que ele pagasse, mas é uma gentileza, né? Uma forma de demonstrar interesse. Nunca fez nada disso, ele fala umas coisas nada a ver. E foi naquele dia que eu entendi que essa era a forma dele de demonstrar interesse. Claro que não rolou nada. E ontem, pesquisando aqui sobre essa forma de nerd, eu descobri que era isso. Ele estava tentando me diminuir. Ele fazia elogios quando eu apresentava trabalho, elogiava minha roupa quando eu chegava, mas era sempre dessa forma de, nossa, eu gostei da sua roupa hoje, mas você usou essa mesma roupa na semana passada, né? E a cor do esmalte, o sapato, por que você prendeu o cabelo? Eu juro que eu não entendia. Às vezes eu me sentia na quinta série, que aquele cara falando aquele monte de asneira, e parece que o meu outro colega estava certo. Isso era uma forma de demonstrar interesse. Veja isso. Que maduro. Era um comportamento abusivo, porque ele falava isso na frente de todo mundo sempre. Ele precisava me desdenhar Constrangedor, né? para querer comprar. Tudo errado aí. Né? Por que você precisa ficar desdenhando a pessoa, né? Dando esse elogio velado do tipo, nossa, você é bonita, mas podia ser mais, se você fosse um pouquinho mais alta, se você mudasse o cabelo. É um machismo com insegurança, né? Assim, você elogia, mas não muito, porque a mulher não pode ser muito melhor que você, ela não pode ser mais bonita, mais inteligente, mais alguma coisa, não. Ela é ok, Exato, mas você é melhor. exato. Aliás, eu pesquisei isso no Twitter também ontem e eu vi uns tweets ótimos, né, de psicólogos falando sobre negging e retweetando coisas que eles encontraram de material verídico aí. E tinha uma conversa de um chat de um menino e de uma menina que era justamente isso, de um chat de um aplicativo de relacionamentos, um Tinder aí da vida, que o menino perguntava, nossa, mas você já está na faculdade e você já comprou seu carro? E a menina respondia sim. E aí eu acabei de comprar meu carro, estou muito feliz e tal. E aí o cara falava, então a gente não pode mais conversar, porque Deus me livre, tá com uma mulher que já comprou o carro, que já tá na faculdade e eu ainda não passei no vestibular, sabe? Tipo, você tá muito à frente. Tchau, obrigada, não quero mais. Era isso. Já saí com um cara que falou assim, nossa, eu não posso sair com uma mulher que tem um carro melhor que eu. Na época eu achei até engraçado, que eu falava, meu carro é da hora. Mas olha que absurdo, eu não sei nem por que eu tô rindo agora. Mas, A gente tá rindo porque pô, agora a gente já passou dos 30 anos e aí a gente tá aqui pesquisando relacionamentos abusivos e a gente percebe que a gente se encaixa em mais de uma categoria. É rir para não lamentável. chorar, né? Rindo de Isso nos nervoso. leva ao último item aqui que eu queria trazer sobre abusos psicológicos, que é o mansplaining. Mas para esse eu acho que o termo em português é muito melhor, que é o nosso famigerado macho palestrinha. Quem não conhece um macho palestrinha na vida? E é justamente essa necessidade do homem de ser o dono da razão, explicar coisas para mulheres, que nós mulheres não entendemos, mesmo que muitas vezes aquela é a sua área de atuação, às vezes você tem um doutorado naquele assunto, mas não interessa, sempre vai ter um macho palestrinha que ele vai querer te ensinar a fazer ou falar sobre aquilo que você faz com muito mais autoridade, porque ele é macho, né? Ele sabe. Você é mulher, você é a fêmea. Você não sabe, ele precisa te falar como fazer, o que fazer. Não pode saber mais, tá errado. Né? E isso dentro de um relacionamento é uma forma de abuso psicológico, de controle, sim, de manipulação, porque não importa o quanto você se qualifique, o quanto você busque informação,
você vai ser sempre refém daquela pessoa, daquele macho palestrinha, que é o dono da razão e ele que sabe o que fazer, é ele que vai ditar as regras, é ele que vai falar o que que é certo, o que que é errado, o que que deve fazer, de repente, se vocês tiverem filhos com a criança. Você pode ser doutora em pediatria, e aí o macho palestrinha vai falar o que precisa fazer com a criança, porque é ele que sabe, entendeu? Então, isso é uma forma de abuso também, e é uma manipulação psicológica, sim. Até suspirei, porque difícil. Ufa. Acabamos essa longa lista. E a gente está falando aqui dos abusos que não são necessariamente físicos, mas que são tão ruins quanto, ou assim, não existe comparação, não tem por que comparar uma coisa com a outra. E às vezes a gente escuta isso, pelo menos não apanhou, mas o cara pelo menos não batia nela, que sorte que foi assim e não assado. E são grandes absurdos, né? Porque violência é violência, ela não é só física. Assim, pelo menos não estuprou, ou se estuprou, pelo menos não bateu. Estupra, mas não mata, lembra disso? Lembro. Lembro. E na verdade eu lembrei aqui também de uma conta de Instagram que é justamente, mas ele nunca me bateu. Eu não sigo essa conta porque eu não consigo ficar lendo esses relatos o tempo todo, mas já maratonei lá várias vezes, porque é uma página com muito conteúdo, e são relatos verídicos de mulheres que contam atrocidades pelas quais elas passaram, e sempre terminam com essa frase, né? Nossa, ele controlava onde eu ia, o que eu usava, com quem eu falava. O cara trocou a minha pílula anticoncepcional porque ele queria ter filho e eu não queria, e eu engravidei, então é uma gravidez compulsória. E diversas coisas, mas ele nunca me bateu. Horrível. Vale a pena ler essa conta, sim, para começar a criar essa conscientização de que o abuso, ele não começa no tapa, né, no soco, na violência física. Ele pode começar muito antes e ele já está presente. E o pior de tudo, com todos esses exemplos que a gente deu aqui, ele está sim presente nas nossas relações, de novo, né, relações heterossexuais, que é o que a gente tem aqui como exemplo, mas está presente na relação da nossa amiga, da irmã, da vizinha, da mãe, da tia. Também a gente precisa conversar mais sobre isso. E uma coisa muito interessante desse nosso episódio, dessas discussões, é que a gente sempre tem essa ideia de fazer uma coisa informativa e fortalecedora, né? Para reconhecer as coisas que estão acontecendo com você, alguma amiga, alguém que você ama e passa por essa situação. Mas seria muito legal também se um cara que comete uma dessas coisas escutasse o episódio e falasse: pô, me comporto assim com a minha namorada, que mancada, puta, isso é muito sério, vou melhorar. E se transformasse, né? Porque tem que ter ações educativas do contrário, que essas pessoas não procuram ajuda, porque elas estão bem, né? Ou elas são as vítimas, e aí, enfim. Mas os abusadores têm que aprender o que eles fazem de errado, né? A gente sempre pensa nas vítimas e a preocupação em não culpá-las pelo que elas passam, porque são formas de violência, mas os abusadores têm que aprender, têm que pensar, tem que ter um jeito de chegar neles, né? Sim, e também, voltando às vítimas, a gente falou isso no nosso primeiro episódio, né? Que a gente perde muito do glamour de não ser guerreira e de se colocar no papel da vítima como mulher. Mas é isso, a gente precisa também começar a enxergar esses abusos que acontecem no dia a dia e chamá-los de abuso. E entender que você foi vítima de um abuso, sim. Isso me lembra aquele filme que a gente comentou também, sobre a menina que se envolve com um cara. Confiança. Assim, a menina ganha o computador, tá feliz da vida lá. Uma menina adolescente, né? Nos Estados Unidos. Adolescente, tipo, 13 anos. 13 anos, é isso. Ela faz 13 anos, ganha o computador e tá lá no chat conversando com um menino que, sei lá, tá na faculdade, manda umas fotos dele, e eles começam a conversar, tal. Ela toda adolescente, apaixonada, bonitinha, marca um encontro. Quando chega lá, o cara, ele é mais velho, ele tem, tipo, 30 anos, a menina fica assustada, e ele fala, não queria te assustar com a minha idade, mas eu realmente gosto de você, tal, não sei o quê. E aí se desenrola esse filme, e realmente ela muito insegura, muito na dúvida, acho que eles transam, acontece alguma coisa. Ela vai para um quarto de hotel com ele, né? Até porque
né, na hora que ele apareceu e ele não era o menino das fotos, mesmo assim ele consegue, né, continuar a conversa, porque eles já têm um vínculo gerado, eles conversam há muito tempo e tal, ele convence ela e eles vão para um quarto de hotel. A questão é que ela tá lá com medo, muito dividida, assim, mas ela vai. A família dela fica sabendo, vira um caso de polícia, literalmente, a polícia vai atrás desse cara e ela não tá entendendo o que aconteceu com ela não quer, ela quer proteger o cara, ela fala, não, mas ele gosta de mim, não é isso. Ela vai pro counseling lá, pra terapia, né? E aí, quando ela entende o que realmente aconteceu com ela, é muito triste, assim, porque o pai dela tá transtornado, quer matar esse cara, a mãe, e a polícia atrás disso, e inicialmente ela não quer cooperar, porque ela não entende o que aconteceu com ela. Ela não entende que foi um estupro, né? Eu acho que eles não fazem sexo, né? Não teve a penetração, foi alguma coisa assim. Então ela não entende aquilo como um estupro ou como um abuso. E a Viola Davis, que é a terapeuta, que faz ela entender tudo isso, é um papel maravilhoso no filme. Muito triste realmente, mas que traz toda essa conscientização para a menina de 13 anos para entender que realmente aquele cara que ela confiou, que ela acreditou e que ela se deixou seduzir era um abusador, sim. E você falou no papel do pai, eu acho importante trazer o papel do pai aqui, porque ele estava transtornado no filme, né, quando isso tudo vem à tona, mas justamente porque ele trabalha numa empresa de publicidade e ele faz peças publicitárias objetificando mulheres, né? Ele sempre fotografou e usou mulheres de lingerie, aquela coisa muito sexy. E eu acho que tem fotos da filha dele que são vazadas na internet também, fotos sensuais, uns nudes que ela mandou pro cara. E aí ele fica muito transtornado mesmo que ele se dá conta do que ele fez a vida inteira, né? O trabalho que ele se dedicou a vida inteira de projetar essas mulheres como objetos, sempre de lingerie, sempre em poses sexuais, sensuais. E agora ele vê a filha dele exposta daquele jeito. E aí a grande hipocrisia do mundo patriarcal, machista. Esse filme também, eu acho que ele serve como um exemplo e como um alerta. E talvez uma das coisas que eu gostaria de colocar aqui, que é uma das coisas que eu não ouvi, que talvez eu gostaria de ter ouvido na minha adolescência, que é você, menina novinha, que tá se relacionando aí com um cara mais velho, muito mais velho, geralmente 10, 15, 20 anos. Não é porque você é madura para sua idade, não é porque você é a mulher mais maravilhosa, mais compreensiva e que você é muito mais interessante do que as mulheres da idade dele. Não é isso. Isso é uma manipulação. Muito provavelmente esse homem tem um comportamento agressivo, abusivo, sim, porque as estatísticas mostram isso, que grande parte dos relacionamentos abusivos, eles acontecem entre homens mais velhos e mulheres mais novas. E isso acontece porque, apesar da gente estar convencida da nossa maturidade, e o mundo nos faz amadurecer cedo, eu com certeza me achava super madura aos 18 anos, porque eu já morava sozinha, há uns 3 anos, numa cidade grande, longe da minha família, que era a cidade de Porto Alegre. Então eu achava, né, uma capital, uma cidade imensa. Mas é uma cidade grande, é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Então eu morava lá, longe da minha família. Nesse meio tempo, meu pai já tinha morrido num acidente de carro. Minha mãe completamente desequilibrada, não presente. Então, nossa, esse chapéu, ele me serviu muito bem, porque eu estava realmente convencida que eu era uma pessoa muito madura para a minha idade, porque eu lidava com coisas e com situações que eu olhava para o lado e as meninas da minha idade realmente não estavam naquele momento, ou estavam passando por outras coisas, né? Mas quando eu comparava, eu realmente me achava madura. E não é isso, porque essa maturidade sobre os relacionamentos e sobre os comportamentos abusivos é muito difícil de conquistar. A gente está aqui já aos 30 e poucos anos, fazendo esse episódio, trazendo coisas, aprendendo com esse episódio, trazendo exemplos que até pouco tempo atrás a gente nem percebia que era uma manipulação. Então você, menina novinha, tá aí bancando esse relacionamento com um cara mais velho, não é que você não é madura, mas muito provavelmente você não conhece ainda todo
esse sistema que é manipulador, que é um sistema patriarcal e que sempre vai prejudicar as mulheres. E demora mesmo para a gente entender isso. É muito difícil entender o nosso papel social nesse sistema como mulher, como vítimas. Então, cuidado, abre o olho. Não é porque você é madura ou porque você é melhor que todas as mulheres de 30, 40 anos que não querem esse homem, que sempre tem essa comparação também. Nossa, é claro que ele vai ficar comigo, porque eu sou muito melhor do que essas mal amadas aí de 30, 40 anos, divorciadas, né? Que As velhas de 30 anos. essas velhas, eu sou novinha, eu sou interessante, eu sou madura. Não é isso. As mulheres de 30, 40 anos, elas já passaram por muita coisa. Hoje eu sou essa mulher. Se eu fosse chegar para a Milena de 18, de 19 anos, eu falaria: olha, não é porque eu sou mal amada, eu estou feliz, eu sou feliz com os meus relacionamentos, mas eu sei de coisas hoje que eu nem imaginava aos 18, 19 anos. Então é sobre isso. É sobre conseguir enxergar e identificar comportamentos que eu entendia como normal, eu entendia como cuidado, não como manipulação. Eu entendia como uma piada e não um abuso, ou eu entendia como um comportamento super sedutor, né, que é aquela coisa do passivo-agressivo, que, nossa, como eu sou ruim, né, olha o que eu fiz ele fazer, ele só estava tentando me agradar. Então era isso que eu via, e hoje, depois de todos esses anos, é que eu consigo ver de outra forma. E não é sobre você, né? Não é sobre a garota nova, é sobre a pessoa que está fazendo isso, que manipula, que mente, que finge que está cuidando, mas está controlando, enfim, né? Não é sobre você, é sobre este outro. Sim. E eu acho que principalmente é como este outro e como a gente, como nós fomos educados, né? Porque uma das coisas que eu vejo muito hoje e que eu apoio são questões de como educar meninas, como educar crianças, né? A comunicação não violenta, principalmente. E eu sou extremamente contra a questão do bater e do xingar e do gritar para educar, principalmente porque quando você cria uma criança aos berros, né, aos tapas, e justamente fazendo uso das frases, nossa, mas eu faço isso porque eu te amo, eu faço isso para te educar, doeu mais em mim do que em você. Nossa, eu ouvi essa frase. O que você está construindo, né? Você está construindo todo o ideal do amor, que para as meninas já é romantizado, já é o ideal maior, né? Você vai precisar encontrar alguém, você precisa casar, você precisa ter o par romântico, e você pode aceitar dentro desse par romântico gritos, tapas, xingamentos, porque isso é o amor. Olha aqui o amor familiar que você está tendo. As pessoas, elas te batem, elas xingam, elas gritam com você porque elas te amam, porque elas querem o seu bem. Então, eu acho que como sociedade a gente precisa começar a olhar para isso, porque é uma grande hipocrisia a gente aceitar isso na primeira infância, que quando os pais fazem isso, né, a criança pertence ao pai e à mãe. A gente já falou sobre maternidade aqui, a gente sabe que não é fácil, com todas as suas ressalvas, mas como sociedade a gente permite que esse pai e a mãe ajam de forma abusiva, violenta com essa criança, né? Aquela coisa, é só uma palmada é normal, só deu uma chinelada no bumbum da criança. Não, precisa disso, porque a criança precisa ser domada, a criança precisa ser educada assim. E aí lá na frente a gente tem todo esse comportamento abusivo, tóxico, masculino e o aceite feminino, mas a gente se nega a olhar para as origens do problema. E voltando, o que é interessante na educação fazer autoridade esclarecida. Então, não é por meio da violência, é por meio da conversa, por meio de explicar o que pode fazer, o que não pode, como tratar outros seres vivos, como tratar os animais, o que significa violência, agressão, aonde isso leva. Então, autoridade esclarecida, explicar o que está acontecendo, né? Diz o Adorno, nosso autor querido, o futuro da humanidade depende da atitude dos pais diante de uma criança que arranca as asas de uma mosca. Uma mosca que
parece um ser insignificante, é um ser vivo. O que é arrancar as asas de uma mosca? Assim, é uma violência. Você pensa, só uma mosca. Mas é o que você faz com outra vida. Aí a atitude dos pais diante dessa criança é a oportunidade de explicar. A mosca é um ser, ela voa, ela precisa dessas asas. Se você arranca as asas, você está cometendo uma tortura, você está impedindo que ela continue vivendo, porque como é que ela vai voar, como é que ela vai se alimentar? Enfim, é a grande oportunidade de você ensinar valores de respeito à vida, de violência, de não tortura, né? Vale para a mosca, vale para o gatinho, vale para o cachorro, vale para o cavalo e vale para os seres humanos. Você não pode fazer isso com outra pessoa, você não pode chutar o cachorro. É isso. Até porque nos últimos anos também eu vejo o próprio movimento feminista, né? Na última década, o que a gente tem feito é tentar educar as meninas para serem mais como meninos, né? Então, mais livres, ter outros interesses, desenvolver outras habilidades, ocupar espaços antes só ocupados pelos meninos. Porém, o contrário também precisa ser feito, né? Tudo aquilo que na educação e nos primeiros anos a gente entende como comportamentos masculinos precisam ser revistos, né? Os meninos precisam ser educados mais como meninas, digamos assim, que é levar realmente essa coisa do cuidado, da não violência, porque isso fica só para a menina e o menino pode demonstrar esse comportamento violento, agressivo, né, que muitas vezes é direcionado para o esporte, mas tá lá toda essa agressividade, essa raiva, e isso é aceito. Isso tá aceito. E a menina era aquela coisa do não pode, menina não grita, senta direito, fecha a perninha, né? Porque você não pode sentar de perna aberta. O homem pode te estuprar, mas a menina não pode sentar de perna aberta. Tem que aprender desde criança a fechar a perninha porque tá de vestido. Eu, pessoalmente, acho que a gente precisa começar também a deseducar essas meninas. Eu não acredito mais nesses valores do menina não fala alto, menina não pode demonstrar agressividade. Pode e deve sim. Acho que a gente precisa incentivar as meninas a falar não, a falar alto quando está incomodada mesmo, a demonstrar que aquilo não tá legal, a se impor mais, porque toda essa castração que a gente faz com as meninas é o que contribui lá na frente para realmente colocar essas mulheres em situações de abuso psicológico sem nem se perceber, né? Sem nem se dar conta do que elas estão fazendo, porque aquilo é o que elas foram educadas para. Então, vamos deseducar as meninas e conscientizar os meninos, né? Nessa questão de meninas deseducadas, tem um livro que já virou filme, que eu queria trazer aqui, que se chama Foxfire, Uma Gangue de Meninas. Esse livro é dos anos 90, da Joyce Carol Oates, em que ela retrata meninas nos anos 50, numa cidadezinha americana, no interiorzinho lá, uma cidadezinha pequena, que formam realmente uma gangue. Elas se unem para se defender de abusos, né? Tudo começa com um tio de uma das meninas que tenta forçar ali um sexo oral dela nele, né? Um abuso. Ela consegue escapar, ela conta para as amigas, mas as amigas se unem, elas fazem uma armadilha e elas atacam esse cara, porque elas já são 6, 7 meninas. Elas vão para cima do cara mesmo, com um pedaço de pau, com tudo que elas encontraram, e elas realmente batem nesse cara, se vingando do que ele tentou fazer com a amiga delas. E aí, com isso, elas formam uma gangue, aterrorizando a cidadezinha. E o mais legal disso tudo é que no começo, todo mundo está tentando na cidade encontrar os culpados, porque rolou uma pichação, que eu não sei o quê, e ninguém desconfia das meninas, porque afinal de contas, elas são mulherzinhas, né? Elas devem estar em casa, lendo revista. Isso não é um comportamento feminino. Então, elas se safam de muita coisa durante boa parte do filme. Não vou dar spoiler, até porque a Joyce, a autora, ela escreve muito bem sobre toda essa jornada de uma revolução, né? Porque as meninas tentam revolucionar mesmo o papel delas na sociedade e muita coisa acontece. Mas o início do filme, em que há a formação dessa gangue, e você vê essas meninas se deseducando e reagindo
e batendo e buscando se impor de uma outra forma, é realmente muito interessante. Assistam, eu gostei muito, foi um filme, uma história que me marcou. E eu acho que é isso. Agora a gente já está num outro contexto, claro, não é mais 1950, mas eu acho que a gente ainda precisa sim ter meninas que tenham a coragem de se impor e de não só falar o não, mas apontar os abusos realmente. Até porque hoje, em 2021, para quem está no Brasil, as ouvintes, as amigas ouvintes do Brasil, talvez já tenham percebido que está sendo veiculado uma propaganda do Bradesco, do Banco Bradesco, que criou aí há alguns anos uma inteligência artificial que se chama Bia. As inteligências artificiais, todas têm nomes e vozes e figuras femininas. Isso não é uma coincidência, claro, porque isso demonstra o domínio masculino nessa indústria de desenvolvimento de novas tecnologias e também a figura da assistente, porque elas nada mais são do que uma assistente virtual. Então, essa coisa aqui, o papel de assistência é sempre feminino. Mas esse comercial, essa propaganda foi criada porque essa inteligência artificial do Bradesco, a Bia, ela vem recebendo xingamentos, ofensas e abusos por parte de homens, de clientes homens, que a xingam, falam coisas do tipo, Bia, sua burra, sua estúpida, tem que ser mulher mesmo, não conseguiu fazer aquilo que eu solicitei. Ou então coisas sexuais mesmo, piadas ou falas sexualizadas, né? Do tipo, ai, manda um nude, o que você está vestindo agora? Manda foto de agora, nossa, queria muito te ver, olha o que você me faz, você é muito sexy, enfim, para uma inteligência artificial. Sim, isso está acontecendo e isso foi exposto. Eu acho que a parte positiva disso tudo é que um comercial foi criado, está passando na TV aberta e essas falas, essas frases estão sendo expostas. E eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa de mais exposição para esses comportamentos. Sim. E com isso, chegamos ao final aqui do nosso episódio. A gente espera realmente ter contribuído. Se você conhece alguém que você acha que precisa ouvir o que a gente tem a dizer, compartilhe, curta, comente e vem para Berlinda com a gente. Tchau, amigas. Obrigada. Segui, migas. Obrigada.